Fala pessoal, hoje estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero ensinar para vocês o conceito de Splash Yard. Bom pessoal, eu peço perdão, a gente vai estar sem o som do jogo hoje, eu costumo deixar o som do jogo baixinho quando é vídeo longo, ou eu acabo colocando estourado e o vídeo fica uma merda, e eu faço isso direto para falar a verdade. Peço desculpas, mas bom, o Splash Yard, eu não sei o que significa a tradução, mas eu sei como você joga com ele, porque eu já virei um usuário de Splashard nesse mês e vou continuar usando. Bom, essa aí é a versão original com as evoluções, claro, para eu não jogar em desvantagem completa contra o meu adversário. E o deck consiste em um deck de controle onde você faz pressões com cemitério e alguma outra carta que possa travar, que possa tancar o dano da torre para evitar que o cemitério seja brutalmente destruído. Como nesse exemplo aí, eu tenho o Bárbaro, eu tenho o Jaula, eu tenho o Cavaleiro, todos eles podendo tancar o cemitério muito bem. E eu vou usar eles ao longo dessa partida. E vocês vão entender direitinho como eles funcionam. O Bebê Dragão, nosso dono em área, e o Tornado é a tropa de retardação junto com o Mago de Gelo. Esse deck também consiste em retardar ao máximo os ataques do seu adversário e tentar evitar com que ele possa fazer pressões avassaladoras para poder assim te ajudar, né? Até porque o objetivo desse deck principal mesmo é você conseguir defender bem e conseguir atacar bem com algo fácil, vamos dizer assim. Aproveitando contra-ataques. Em 100% do tempo você aproveita contra-ataques, a não ser que você ache que o cemitério seco tá valendo a pena. Bom, agora vamos falar sobre a partida aí. A gente caiu contra uma matchup esquisita, com porcos, arqueiro mágico, gigante das runas. Que pode ser difícil porque o deck não tem muitos counters bons para porcos. Pode até ter o veneno com a jaula lá, que serve para distração boa. Mas é um deck difícil de se enfrentar. E aí a gente conseguiu garantir um bom dano aproveitando o cavaleiro e usando o cemitério. A gente já praticamente garantiu a partida aqui. Era só defender e ciclar 3 ou 4 venenos. O que não é problema para esse deck, porque ele consegue defender até com 6 de elixir. Ele tem um deck bem barato até. Tem variações mais baratas, mas ele é um dos principais. Peço perdão, meu nariz tá entupido, pessoal. E eu tô tendo que. Meu nariz não tava quando eu gravei pela primeira vez, mas ficou com música no fundo, não há nada a ver. E aí tô com medo de me dar copyright por uma música que eu nem coloquei no vídeo pra divertir vocês, e sim só pra. Só tocou. Aí eu me expliquei, eu ia usar o cavaleiro, usei o cemitério. Acabou que não foi tão desinteressante assim, porque se o arqueiro mágico focasse, eu tava ferrado. Nesse caso ele não focou, a defesa foi bem. Para que aqueles esqueletinhos de sobreviveram já deram uma cacetada na gigante. Depois da defesa da gigante das runas, vocês vão ver o momento splash art. A gente está sem a construção, mas a gente ainda consegue defender com o Mago de Gelo retardando completamente esse ataque. A jaula, o Goblin saindo da jaula também sendo muito bem utilizado ali para poder aproveitar a defesa de porcos. E o Tornado puxando, que faz com que o Bebê Dragão possa pegar mais valor no amontoado de tropas. E aí eu consigo levar a torre do cara mesmo sem o meu cemitério ter o suporte. Porque querendo ou não, se o cara não tem defesa consistente, o cemitério vai levar a torre dele. Bom, agora que eu expliquei a parte técnica do Splash Yard em geral, agora eu só vou ter que dar uns detalhes sobre as variações. Eu vou poder conversar mais com vocês sobre a partida mesmo. Essa variação aí é a que eu criei. Que pode usar esqueletinho, pode usar cavaleiro no lugar do Goblin Stand. Inclusive eu acho que é o que eu faço. Ó, vamos lá, eu troco aí. Ah tá, o Pequeno Príncipe pode ser utilizado. Como eu falei, eu tô redublando, pessoal, por causa dos direitos autorais. Mas dá pra você fazer as variações que você quiser. Cavaleiro Evo no lugar ali do Goblin Stein. Dá pra tirar o esqueleto e botar tornado, caso você prefira tornado.
o deck ainda vai servir pra retardar se você tiver um Mago de Gelo, pelo menos. Ou o Mago de Gelo ou o Tornado tem que ter pra poder ser considerado Splash Art na minha visão. Mas, já dando spoiler, eu vou usar sim um Splash Art que não tenha um desses hoje no vídeo. Gastei uma encomenda desnecessária, a defesa já estava montada, mas eu não queria tomar esse dano no começo, e aí eu já montei meio que um contra-ataque. Pensei em usar um cemitério, resolvi não usar. Melhor sobrar elixir do que faltar, certo? Aí ele também veio com meio que um contra-ataque dele. Um Mega Servo junto com o Lenhador. Daria alguma coisa se a minha defesa não fosse completamente sólida. E aí, cara, o sufoco começou. Ele jogou esse Golem, tendo uma boa defesa pro meu cemitério do outro lado. Meu cemitério nem deu muito dano por causa dessa defesa. E agora eu ia ter que defender o Golem, que não é uma carta fácil. E sem o Mago de Gelo na mão. Vale destacar, era a última carta que eu tinha acabado de usar. Canhão aí no meu pra puxar tudo, inclusive distrair o bombardeiro lá do outro lado. Eu não uso a habilidade nesse momento, mas ela ia ser útil se eu quisesse usar. Eu economizei pro Mago de Gelo. Os esqueletos para poder distrair ali pro Mago de Gelo não focar nos servos. Ó, pro Mago de Gelo não focar no Mega Servo. E aí, por coincidência, eu não vou falar que foi habilidade não, eu consegui fazer a ativação da Torre do Rei. O que pode ajudar muito dependendo do seu Splash Art, dependendo do que você está enfrentando. Nesse caso não me ajudou, mas era algo bom dependendo das situações. Porque vocês vão ver, pessoal, ao longo da partida, como eu defendo esse Golem depois. Aí eu já consigo dar mais um dano. Por causa do barril de Bárbaro, fez acumular os esqueletos do outro lado. O cavaleiro não teve tempo de chegar. E a torre já vai ficar com 1000 de vida. E eu passo ele. Agora vocês vão ver o poder de um deck de Golem também, né, pessoal? O cara, ele não... Ele só spama, ó. Só spama. Já ia falar só spama. Aí não ia ficar legal pra mim. Ó, bruxa sombria na ponte, mesmo com o Golem já morto, cara. Porque geralmente isso dá certo. Aí os caras, eles tentam. E acham que vai conseguir por causa disso, tá ligado? Mas não vai. Só em algumas situações onde você depende da sorte. E de outras coisas também, claro. Não só da sorte. Mas é só em alguns fatores. E agora eu gasto o Goblin desse lado pra fazer a defesa. Sem muita dificuldade. Porque eu sabia que eu ia precisar ter um Mago de Gelo pro Golem. Porque eu já tive sufoco contra o Golem sem o Mago de Gelo na mão. E eu não queria ter esse sufoco de novo. E enquanto isso, o Goblin cuidou de tudo do outro lado. E se eu quisesse, eu conseguia puxar uma defesa fazendo tudo pro meio, assim. Se fosse com a variação inicial, ia ser mais interessante, a variação principal. Mas com essa variação aqui não é tão interessante puxar a defesa pro meio. Mas pode ser uma estratégia também, claro. Toda estratégia é válida contanto que funcione. Que funcione e que você use a cabeça pra montar também, né? Porque... olha esses caras, mano. Aí a habilidade do Goblin tem finalmente sendo usada e salvando demais ali. E já dando tempo de eu ciclar mais um veneno. E vocês já sabem, né? É Golem na ponte. De novo. Agora ele partiu pro desespero. Não tá usando nem Golem mais. Tá usando o que consegue. O que consegue tacar. É isso. O veneno já leva. Quer dizer, o veneno eu não sabia se levava, eu não olhei. E aí eu já mandei até emoji ali. Se não levasse aqui e eu mandasse. Quase que eu ia me lascar. Mas, bom, essa foi a partida contra a Golem. Cara, a minha variação de Splash Art é a minha favorita. Até porque eu crio uma variação, é porque eu vou jogar com ela, né? Eu não ia criar uma variação pra ficar parada. Na verdade, eu criei uma variação que tá parada aí. E eu acho que é a próxima. Mas, vocês entenderam. Cara, essa partida foi muito mais importante eu fazer a minha forma de narrativa.
porque ela teve muito mais pressão do que a outra. Então, ainda bem que eu fiz a narrativa nessa daqui. Agora nós vamos para o jogo. Movimento aí, por favor. Isso é outra versão. Ah, não, eu corto. Eu lembro desse corte aí. Aí eu uso a versão 2.6 que eu criei. Por que 2.6? Porque 2.6 é um deck. Foi o deck mais rápido e consistente que eu consegui montar. Ele não. Eu não sei se dá pra se chamar de Splash Yard. Mas dá pra você usar como um. Você botar o tornado no lugar dos esqueletinhos ou do espírito. Entendeu? Dá pra você montar um Splash Yard até mais interessante que o original, se você fizer algumas variações nisso daí. Só que como eu falei, é um deck que eu criei e que não tem valor nenhum pra mim. Porque eu criei só pra esse vídeo, inclusive. Eu joguei 3 partidas com ele e fui gravar o vídeo. Ah, tá. Claro, eu testei pra saber se ele tava funcional, mas não tava. Não, mas tava. Aí eu trouxe ele pra vocês. Calma aí, se eu trago um deck não funcional é também complicado. É pra matar o canal. O canal já não tem muita visualização. Eu trago um deck que não funciona. É pedir pro cego enxergar. Não tem como. Aí ele jogou um esqueleto completamente displicente, mas tudo bem. E aí ele gastou e deu valor pro meu veneno. Ele gastou tudo ali em cima. Gastou o mineiro dele, a berserker dele. E por esse mineiro desesperado, a gente sabe o que é o deck dele, né? Miner Control. E aí, que barril de bárbaro de valor, tá? Eu fiquei com orgulho de mim quando eu fiz esse daí, tá? Esse daí é o barril de... O barril de bárbaro. Não é barril de bárbaro, é o barril de bárbaro. Entendeu? Ele é brabo. Aí eu já garanti que eu não tomasse esse dano. Gastando apenas 3 de Elixir. O mesmo que ele usou pra pressionar. E... Dali. Contra-ataque, cara. É tudo sobre contra-ataque nesse deck aqui. Não, e a encomenda dele? Vai, volta, vai, volta, vai, volta. E aí também consigo pegar mais valor com barril. Bom, esse deck aqui, cara, é mais do mesmo, só que mais rápido. Ele tem a Berserker no lugar do Cavaleiro, o Mago de Gelo no lugar do Mago de Gelo, o Cemitério no lugar do Cemitério, o Canhão no lugar da Jaula. Finalmente uma mudança, né? Fiz uma mudança no deck inteiro até agora. 2 agora. O Veneno continua no Veneno. Aí tem um Esqueletinho no lugar do Tornado. Eu não acho o Tornado interessante mais. Então, pra mim é Esqueletinho. Porque o Esqueletinho serve como distração, né? Então eu gosto do Esqueletinho. Pode ser o Espírito também, no lugar do Esqueleto. Claro, você pode trocar o Esqueleto. Ó, você pode trocar o Espírito ao invés de trocar o Esqueleto. E aí ele começou com aquela parada de ficar ciclando igual um retardado um foguetão. Cara, e eu sou usuário de Miner Control, então eu não tenho muita moral pra falar. Mas o jeito que esse cara que fez foi nojento. Ele não conseguia conectar na minha torre nem com o mineiro. Ele só conectou com o foguete, meu parceiro. Só com o foguete. E aí ele vai jogar mais o foguete aí. E eu não tava nem aí pro valor que o foguete ele tava pegando. Nossa, aí o esqueleto foi de péssimo valor, mas eu queria ver se ele dava mole, né? Afinal ele deu mole a partida inteira, não vai dar mole agora por quê? Ah, cara, eu não tô nem no assunto do vídeo não, mas... Eu vi veneno, vi Miner Control. Não use Miner Control de veneno, parceiro. Miner Control foi feito para ser usado com foguete. Ai, mas eu acho o foguete fraco, não pega muita área. É que ninguém liga. Ninguém liga. O foguete tem que ser usado no Miner Control. Ele é o que dá mais dano, ele é o brabo. Não, mas aí se você também pega pra usar um relâmpago no lugar do mineiro, você já é retardado. Ou no lugar do foguete ou do veneno. Você é retardado, você tem retardo mental. Ah, tá. E esse deck aí, cara, é a variação que morreu dele, mas que fez eu. Que me fez. Que fez eu. Não sei. Mas que trouxe eu pra esse deck, digamos.
É, eu vi a bruxa evoluída sendo usada assim. E ela era completamente roubada. Ela destruía tudo, contanto que ela tivesse um cemitério combinado com ela. Então eu comecei a usar essa variação. E foi essa mesma variação. Que inclusive eu acho que o Pedro TM voou numa temporada aí com ela, pegou top 1 global. Teve uma temporada que pegou top 1 global com esse deck e ainda usou outros também. Eu não sei se ele pegou com esse deck ou pegou com o deck de broca e depois usou esse. Foi uma parada assim, pessoal. Só isso que eu posso confirmar aqui pra vocês. Atualmente não é a melhor variação do mundo, mas tem gente que ainda usa, porque tem gente que ainda acha a bruxa aí forte. E eu vou mentir não, eu acho ela bem forte, apesar de eu não saber muito bem como lidar com essa carta pra usar mesmo. Eu não sei como usar essa carta direito. Aí eu vacilei, tomei o dash do variante em mó nada a ver. E eu acho que essa partida vai ser difícil pra mim, porque ele tá com o deck da temporada, né? Bota Imperatriz, Fornalha e reza, porque é a temporada. É o que a temporada pede. Aí eu puxo ele pro veneno só pra não. Só pra pegar um pouco mais de valor. Só que ele já tinha Elixir. Não? Que isso? Será que eu joguei outra partida mais ou menos igual essa daí? Porque eu lembro que quando eu fiz essa jogada aí alguma vez, deu esse problema. Mas vamos esquecer isso. E. Ah tá, agora começou. Agora a defesa que a gente faz é bem sólida. A gente usa o Cavaleiro Evo. Essa bruxa aí eu já sabia que a maldição tava acabando, tá, gente? Eu não ia usar uma bruxa assim do nada. E agora ele me complica total. Porque eu, ao invés de usar o veneno, eu já tinha gastado o cemitério e ficado sem elixir. E aí um dos principais fatores do porquê você não pode ficar sem elixir com esse deck. E aí eu errei também. Foi aí que o meu principal erro. E aí o tornado bugou também. E aí eu perdi nesse momento aí. Por causa de não. Por causa não. Porque eu não tinha um esqueleto no deck. Eu tinha a bruxa e a bruxa demora pra invocar esses esqueletos. Então acabou me dificultando isso daí. Mas eu consegui mostrar pra vocês uma defesa boa também nesse deck. Porque eu consegui defender Bandida Líder e Ariete. E agora vocês também não vão ter que se preocupar com esse deck aí absurdo. Porque vai acabar isso no final da temporada. E como eu falei, essa variação era completamente absurda antes do nerf da bruxa. Atualmente ela é utilizável pra pior. E aí é a mesma coisa. Pode usar espiritinho ou esqueleto no lugar do tornado, caso você prefira. Entendeu? Mas não é de bom grado. Essa daí é a variação que eu chamo de não splashyard chamado D. Porque ela é chamada de splashyard, mas isso não é splashyard, cara. Você joga de cemitério, cavaleiro e barril de barba de veneno. Não é Splash Art. Pra ter o Splash Art tem que ter ou Tornado ou Mago de Gelo. Senão não é Splash Art, parceiro. Não é. Mas essa é a variação do meta que eu tive que usar, mesmo odiando isso. Eu tenho mais preconceito com esse deck do que qualquer outro que esteja no meta atual. Eu odeio esse deck mais do que eu odeio o Goblin Gigante com P.E.K.K.A. E Goblin Gigante com P.E.K.K.A é infernal. Bom, bora pra partida então. Bom, como eu acabei de falar, eu não sei jogar muito bem com esse deck, até porque ele não é minha variação favorita, ele é só a variação que foi meta nessa temporada e vai morrer na temporada que vem, porque a Fornalha tá sendo nerfada e. É só por isso mesmo, porque o resto da variação tá de boa. Só que a Fornalha vai ser nerfada e ela só tá aí porque ela tá em todo o deck por estar absolutamente quebrada. E foi essa variação que eu mais vi com a Fornalha, entendeu?
Eu devia ter trago esse vídeo antes, já que eu ia usar fornalha no vídeo. Peço perdão. Nossa, tô com o nariz mais entupido do que da última vez, porque eu fiquei 2 dias. Essa match aqui em específico é mais fácil de enfrentar com esse deck Splash Yard, porque tem Berserker, tem Cavaleiro, tem a Fornalha mesmo, que a Fornalha cautela já bastante coisa. Entendeu? Mas ainda assim, não acho ela muito boa, não. Essa daqui até que foi tranquila por causa da matchup do adversário. A minha tava favorável para esse tipo de partida. Mas bom, vamos deixar essa. Eu não tenho muito a comentar sobre essa partida. Eu tenho a comentar depois dela. Vou botar uma musiquinha pra vocês aí. E assim, ó, hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior ostentação. Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão. Hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. Eu chego na balada na maior ostentação. Desce o uísque, Red Bull, cerveja de litrão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E as meninas tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E a menina tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. E a menina tudo louca, vai descendo até o chão, até o chão. Com a mão no paredão. Chicrinha Entretenimento, meu parceiro é de volta, tamo junto, hein? Isso, vem, vem, vem. Como eu falei, cara, bota isso daí sem a fornalha pra ver se dá em alguma coisa. A partida inteira é a fornalha, 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 fornalha. Ó, sem a fornalha esse deck não faz nada. Esse deck não faz nada sem a fornalha. A não ser que você bote uma carta roubada no lugar, uma Imperatriz da vida, entendeu? E também ciclo muito rápido. Olha isso, cara. Olha quando que a fornalha Evo já tava na minha mão. Botei 3 fornalhas em campo. Agora eu vou deixar minha satisfação aí pra vocês. O que eu vou botar aqui agora pra vocês ouvirem não é gravado. Isso foi minha reação na hora mesmo agora. Cara, não se joga de Ice Bowl assim. Você joga de Ice Bowl aqui, ó. Vou até ensinar pra vocês. O deck de Ice Bowl que tu tem que botar é esse daqui. Espírito Elétrico. Esqueletos. É o básico. Tesla. X-Bow. Foguetão. Bola de neve Evo ou Tornado. Mas eu prefiro a bola de neve Evo atualmente. E agora você olha. E falta o Cavaleiro. E o nome do deck, Ice Bowl, Mago de Gelo. É isso, cara. É isso. É simples. Até ensinaria vocês a jogar, mas o vídeo tá com 25 minutos. Claro que vai ter uns cortezinhos, né? Mas... pô, quer dizer, também não sou o melhor pro player do mundo com esse deck aqui, não. Mas eu sei usar ele. O cara meteu 3 feitiços. A bola de neve é o suficiente pra lidar com o Logbait. Arthur do Futuro veio pra avisar que é mentira. Eu não vou ensinar pra vocês porque eu não sei jogar com esse deck. Eu achei que eu sabia, mas isso é completamente difícil. É semi-impossível tu controlar um deck de X-Besta se você não sabe usar nem o 3.0. Apoia o canal aí, mano.